Saudações pessoas, como é que vocês estão? Vocês podem me chamar de Cal, eu faço parte aqui da Fortaleza da Solidão. E nesse ano de 2025 eu fui novamente pra CCXP, a Comic Con Experience, né, que rola aqui em São Paulo. E aí eu queria fazer um vídeo falando um pouco sobre como foi a minha experiência, trazendo algumas dicas pra vocês também. Porque eu lembro que, sei lá, no começo da CCXP tinha uma galera que fazia bastante desses vídeos, né, de como que é a experiência, como é você ir numa primeira vez numa CCXP e como que você vai se adaptando àquele ambiente, porque tem muita coisa que você precisa ter muita tática para ir fazendo durante os dias. Mas agora eles têm outros compromissos na feira ou fora delas, e acaba que eu nunca vi ninguém fazendo um vídeo nesse sentido. Então esse vídeo vai ser meio que nesse formato, trazendo aqui um pouco do meu relato, como que foi a minha experiência, e trazendo algumas dicas pontuais para você que quer visitar no próximo ano. O primeiro ponto, eu queria aproveitar que eu já tô citando aqui alguns youtubers, e falar para vocês que sim, se você gosta desse mundo de YouTube e tudo mais, é uma experiência legal porque você vira e mexe vai encontrar alguém no meio de algum corredor, e isso é bem interessante. Eu atualmente não é algo que me emociona tanto ver youtubers assim, mas tem alguns em específico que eu achei muito legal de ver lá no evento. Alguns eu consegui falar e tirar uma foto, alguns eu não consegui. Mas, por exemplo, eu até cheguei a anotar aqui. Eu encontrei o pessoal do Cinema com Rapadura, então o Rogério Montanari, a Fernanda Schmutz e o Thiago Siqueira. Acabei não pedindo pra tirar foto com eles, porque por motivo de vergonha, também não queria atrapalhar ali o momento deles. Pra quem acompanha aí o Piuiverso, além do Miguel e do Léo que estavam lá no palco do Omelete apresentando, eu encontrei o Sescon no corredor, o Denis, o Miguel Spencer, esse pessoal assim que comenta um pouco mais sobre cultura pop, sobre cinema. E também, e aí, dois caras que de fato eu realmente tive que pedir foto, foram o Dave Jones e o Edson Castro. Então, logo na entrada assim, na sexta-feira, quando eu entrei no evento, eu dei de cara com o Dave Jones e com o Guilherme Briggs. Eu queria tirar uma foto com o Briggs também, porque eu já tenho uma foto com o Diego Lima, né, que foi o dublador do Superman. O Briggs, ele é um dublador lendário do Superman através dos tempos, do Optimus Prime, de tudo mais que existe. Mas, infelizmente, ele ia fazer um painel junto com o Dave. Então, a minha foto acabou sendo só com o Dave, com o nosso queridíssimo Mago. No finalzinho vem um negocinho. Também mega simpático, eu achei que foi uma experiência bem legal conhecer ele ali naquele momento. E o outro foi o Edson Castro. Então o Edson Castro estava saindo da loja do Mundo Pixar e aí eu acabei encontrando ele lá. Então se você gosta desse mundo de youtubers, se você sabe que tem um youtuber que você gosta, que você acompanha, que você admira o trabalho, e você tá indo pra lá, você tem uma grande chance de acabar encontrando ele. Esse é um ponto que eu acho bem legal da feira. Eu acho que é bem interessante pra quem curte realmente isso. Aí é óbvio, a gente tem que falar do principal, né? Youtubers são legais, mas tem os artistas lá. E aí eu sei que os artistas de série, os artistas mais puxados pra esse lado de Hollywood, eles acabam ficando mais ali pro lado do Thunder, pra questão do palco Omelete, porque eles são realmente eles estão num nicho diferente. Mas você tem muito contato com artistas de quadrinho ali. Ano passado eu tinha pego um autógrafo do John Romita Jr. Num pôster do Wolverine que ele tava vendendo lá. Nesse ano eu queria muito ter pego um autógrafo do Gary Conway num quadrinho que eu tenho do Justiceiro com Homem-Aranha. Mas infelizmente no dia que eu tava lá no sábado, quando eu pensei nisso, ele já não tava mais no evento. Então eu acabei meio que perdendo essa oportunidade. Mas tinha bastante gente lá, tinha o Daniel HDR, tinha o Mike Deodato, tinha o próprio Gary Conway. Tinha uma galera que tá no cenário mais indie também fazendo as apresentações. Então eu acho que se você quer ter uma experiência de ir lá, você conhecer um artista que não tá com uma projeção tão grande, você comprar um original é um momento muito interessante. E aí, é um ponto, né? Porque realmente a feira em si ela fica bem cheia, mas o Beco dos Artistas, o Artist Alley, ele acaba que ele fica cheio também, mas ele fica cheio em alguns pontos específicos. Então eu acho que, sei lá, por ser o coração da feira, ele podia ficar um pouquinho mais cheio. E eu falo isso numa posição de hipocrisia, porque realmente eu queria ter comprado alguma coisa, eu queria ter ido lá, mas na hora que eu pensei nisso eu já tava mega cansado do segundo dia, e aí já tinha ido pras cucuia a bateria. No geral também tem os outros stands, né? Então tem stand de patrocinador, tem stand de marca já reconhecida, né? Então você vai ter ali o stand que na verdade não é nada associado à cultura pop. A gente tem o stand da Três Corações, mas que todo ano eles têm uma parceria com Star Wars e todo ano eles oferecem algo muito legal. E todo ano eu perco porque eu não consigo entrar naquela fila gigantesca. Ontem, que foi sábado, foi o último dia, o meu último dia no caso, eu queria muito pegar aquele copinho de Star Wars, mas eu fiquei 20 minutinhos na fila ali. Eu falei, não, eu acho que eu vou deixar passar, infelizmente, mas eu acho que os copos estavam muito bonitos também. É um stand que sempre oferece um produto, sempre oferece uma experiência muito legal. Então, eu recomendaria você ficar de olho no stand do Três Corações
E também no que eles vão entregar, né? Mas eu queria dizer também que a staff dos stands que eu fui foi muito atenciosa. Então o pessoal lá, o time que tava acompanhando o stand e tudo mais, você percebe que alguns estão meio que sobrecarregados. Então a galera que você fala na fila, e depois você tá lá dentro, você tá falando com a mesma galera, porque o pessoal tá pulando de um ponto pro outro. Mas eu achei que todos estavam mega atenciosos. Esse foi um ponto que realmente eu fiquei muito feliz. É claro que isso acaba sendo básico em todo tipo de evento, mas a gente entende, né? Às vezes, sei lá, o cara tá produzindo um evento ali, pô, cansa. É uma estrutura, é um negócio que cansa. E mesmo assim, o pessoal tava com um sorrisão no rosto lá, conversando e tudo mais. E eu acho que isso foi bem legal. Nesse sentido, eu fiquei muito feliz com a forma como foi tratado o evento. E aí, um dos stands que eu fui foi o de Supergirl. Então aqui tem esse ticket que eles te dão na entrada. E aí você tem algumas brincadeiras pra fazer lá dentro, né? Então tinha um mural que você ia lá e simplesmente colocava o seu arroba, o seu nome e tal pessoa esteve aqui. Eu coloquei o da Central Superman lá, mas ficou tão pequenininho que eu acho que triste. Você tinha um teste de velocidade, que no caso você tinha que memorizar as coisas e ir marcando. Você tinha um teste de força com uma bomba. Tinha que ver o figurino da Supergirl. Tinha que ver como se fosse uma missão mega complicada, né? E aí é um ponto interessante que eu queria falar também, que eu achei o traje muito bonito, ali olhando pessoalmente. Eu não consegui ver ele muito de trás, assim, muito em detalhe. Eu consegui tirar algumas fotos, mas eu achei realmente o traje muito bonito. Eu achei a construção muito legal. Ele é muito similar ao traje do Superman do David, né? Mas você vê que, assim, o material dele parece um pouco mais leve, parece um material um pouco mais tranquilo de ser usado e que eu acho que vai ficar bem legal em tela, vai ficar bem interessante. Tinha bastante coisa musical também nesse negócio do Supergirl, então tinha a música dos Mighty Crab Joys tocando, tinha Punk Rocker tocando, e se você tivesse no stand e tocasse Garota de Ipanema, você ganhava uma sacola. A sacola era só pra quem ganhasse, pra quem estivesse lá na hora que tocasse Garota de Ipanema. Só que aí tem uma coisa, eu fui pra feira com a minha irmã e com meu cunhado, né, e tudo mais, e aí a gente tava lá, fez todas as ativações, beleza. O rapaz comentou pra gente que pra pegar a mochila na máquina lá, né, o Garra, quem assistiu Toy Story tá ligado? Aquela maquininha de garra. Só tinha uma mochila. E ele falou, ó, vocês podem escolher não pegar nada, tipo assim, participar, correndo o risco de não pegar nada. Vocês podem escolher participar, correndo o risco de pegar, sei lá, um adesivo. Ou realmente arriscar e pegar a mochila. E aí eu acabei falando pra eles dois que se eles quisessem, eles poderiam ir ali pra fora e tudo mais, ficar me esperando, pegar os adesivos e tudo mais. E aí eu fui. Eu segui na fila pra ir lá jogar. Acontece que, na hora que eu peguei, eu fiz alguma coisa com a garra que eu consegui pegar duas bolinhas com adesivo. A garra ficou meio que semi-aberta e eu consegui pegar 2 bolinhas de adesivo. Me dei bem, né? Ótimo. Porra, fiquei 1 hora na fila, tá ótimo. Eu vou vir aqui, eu vou pegar 2 adesivos. Eu peguei um adesivo e uma tatuagem, né? Que a moça ofereceu pra variar. E aí eu saí contando vantagem. Eu falei, nossa, deu tudo certo pra mim. Tá uma coisa linda. Na hora que eu pisei pra fora da loja, eu comecei a escutar Garota de Ipanema tocando. E todo mundo que tava lá dentro, junto comigo, pegando sua sacola. E aí eu peguei 2 bolinhas com 2 adesivos e fiquei sem sacola. Pegaram meu telefone. Por alguns segundos. Eu ainda tinha incentivado o pessoal a sair. E aí eu fiquei bem triste com isso, sinceramente, mas, assim, também... Tanto faz uma atividadezinha que passou, eu não vou nem ficar ressentido com isso. Não é nem como se no ano que vem, quando eu for assistir o filme, eu vou ficar bravo, lembrando de todos esses momentos, mas beleza, vamos lá. E aí teve uma outra ativação, que aí aqui eu tenho que falar uma coisa. A fila da Warner, ela tava bem complicada, porque eles ficam bem na frente ali, eles têm um espaço bem reduzido, e Supergirl tava ali junto com a noiva, e tava ali junto com também o filme do Mortal Kombat. Então, foi um espacinho bem reduzido, era uma fila bem complicada de você ficar. Pra fazer agendamento é muito complexo, você tem que pegar o aplicativo, você tem que ter a sorte de clicar na hora certa. Eu, por exemplo, de manhã fui abrir o aplicativo para fazer o primeiro agendamento do dia e simplesmente não rolou, porque já tinha tudo encerrado, assim, em coisa de minutos. Então, eu acho que a fila da Warner, ela poderia ter sido gerenciada de uma forma melhor ali no evento. Mas a fila da Amazon, por sua parte, foi algo que eu achei muito boa. Eu não cheguei aí no stand de The Boys, apesar de achar que tava bem legal lá. E eu não cheguei aí no stand de Fallout, porque também já tava no final da feira e tudo mais. Mas eu fui no stand de Homem-Aranha no ar.
E qual que é a experiência ali Aliás, Homem-Aranha Noir não. Eles colocaram como Spider Noir. Então eu tô pensando, será que a dublagem vai chamar o Homem-Aranha do Nicolas Cage nessa série como o Spider ou Spider-Man? Vai ser igual o jogo da Insomniac? Sei lá, eu acho que seria uma escolha meio esquisita, mas eu não sei se tem uma questão de direitos aí no meio. Mas eu achei bem legal também a ativação. É bem simplesinha, você entra ali e tira uma fotinha. No caso, essa foto aqui. E aí eles colocam uma notícia, como se fosse do Clarim Diário. Tem algumas coisas, algumas informações aqui embaixo. E atrás você tem o pôster da série, né? Falando aqui sobre que o Nicolas Cage é o Aranha Noir. E foi uma grande surpresa pra todo mundo que tava lá, inclusive, tá? O pessoal, assim, tava se perguntando, nossa, vai ser o Nicolas Cage e tal. E a sensação que me deu é que com esse final de The Boys, a Warner tem uma mina de ouro aqui com esse Spider Noir na mão, porque realmente foi algo que movimentou muito o pessoal, foi um stand muito legal. E, cara, eu tô com altas expectativas pra isso, sinceramente mesmo. E no finalzinho lá, na hora que você vai retirar sua foto, você também pode pegar um pôster, né? Então tem aqui, ó. O pôster que confirma que o nome dele na série vai ser Ben Reilly. Eu não sei se a escrita do Ben Reilly, assim, nos quadrinhos é exatamente essa. Alguma coisa me diz que é diferente, tipo, eu não sei se é com 2L, se tem alguma coisa diferente aqui que eu não tô pegando, mas é isso. E aí eu peguei, a gente tava em 3, né, a gente pegou esses 3 pôsteres, só que eu acabei fazendo uma burrada, porque eles pegaram colorido e eu peguei colorido também, eu queria pegar preto e branco, mas não faz mal. Tá tranquilo. E aí eu tô com os 3 pôsteres agora. E um outro stand que eu fui, que é bem interessante, mas também não é muito relacionado a quadrinhos, essas coisas do tipo, foi o da ThunderX, que eles estavam fazendo ali algumas ativações com uma questão de cadeiras, né? Eles são uma marca de cadeiras, então eles fizeram um trono da Fortaleza da Solidão e um espaço simulando o planeta diário. Esse aqui, na verdade, sou eu recebendo a informação de que mais de 90% dos visualizadores desse canal não são inscritos. Qual é, rapaziada? Se inscreve aí rapidinho, deixa um like nesse vídeo. Não custa nada, 10 segundos, rapidão. Então dá pra você tirar foto ali, como se você fosse Clark Kent, como se você fosse alguém do planeta diário. E também fazer aquela imagem clássica do Superman parado assim num trono na Fortaleza da Solidão. Foi um stand que eu achei bem legal, eu fui na sexta-feira, então tava bem vazio. Tipo assim, pra ser sincero com vocês, não tinha ninguém na minha frente. E eu achei bem interessante, eu achei que foi uma ativação bem legal de participar. Mas é isso, eu acho assim, no duro assim falando, sexta-feira é um ótimo dia. E assim, eu tava com muito medo, porque na hora que eu cheguei já tava bem cheio. Eu tinha experiência do ano passado, né? Eu fui num sábado que tava bem lotado. E assim, eu estranhei um pouco, falei, nossa, tá bem vazio isso aqui e tudo mais pra uma sexta-feira. E aí, conforme o dia foi passando, foi dando uma enchida. Só que o sábado realmente é um dia muito cansativo. Então, se você, sei lá, se você tiver a oportunidade de pegar um dia da semana pra ir acompanhar um evento, eu acho que é o ideal, eu acho que é o mais adequado. Eu sei que tem o pessoal que tem aí acesso aos principais, aqueles grades de, sei lá, o Epic Pass e tudo mais, que o pessoal vai nos dias da Spoiler Night e tudo mais. Mas eu acho que se você conseguir pegar uma quinta, uma sexta, é bem legal pra você ir, conhecer o evento e tudo mais. E você ter uma base de onde você quer ir. Uma coisa muito importante, baixa o aplicativo da CCXP e vai acompanhando tudo por ali. Porque se você quer saber se tem alguma coisa no Thunder, se você quer saber se tem alguma coisa que te interessa no palco Omelete, é bom você ter essa noção de onde que estão acontecendo essas coisas, de qual vai ser o horário, para você ir calculando tudo certinho. Então eu acho que o aplicativo ajuda bastante nesse sentido. E aí, uma parte que eu tinha sentido muito no ano passado, mas que eu não senti tanto nesse, porque a minha experiência foi um pouco mais planejada, a gente tinha um plano, a gente tinha uma ideia de como seguir lá dentro, é que ano passado eu senti que a CCXP meio que era um grande shopping. Então você tinha que ir lá, e aí você comprava algumas coisas e tudo mais, e você saía. Isso foi porque, em partes, nada que tinha lá no ano passado basicamente me interessava, mas também porque é muito difícil você ter uma noção de onde você ir nesse primeiro momento. Então, mas também, assim, tenham claro que é tudo uma questão de desenrolar com as pessoas, tá bom? Então, por exemplo, eu queria muito entender como é que funciona pra você entrar no Thunder. Porque, sei lá, se eventualmente a DC Studios vier pra cá, se tiver alguma coisa da Marvel Studios aqui, e eu tiver interesse de ir no Thunder, ano passado eu não fui. E eu não tinha a menor ideia se, tipo assim, era segregado por tipo de ingresso. Então, sei lá, só pode entrar no Thunder quem tem um Epic. E eu descobri que não, é por ordem de fila e tudo mais. Que é algo interessante, eu nunca tinha tido esse relato de ninguém. E, sei lá, dos principais youtubers eu também não tinha visto nada nesse sentido. Mas realmente, a questão de você pegar uma fila e tudo mais. E foi bem legal o momento que eu fiz isso, porque eu peguei o final do painel de Fallout. Então, é uma série que eu não tô acompanhando e tudo mais, apesar de gostar bastante de Fallout.
Mas aí eu consegui acompanhar lá o conteúdo que eles estavam passando sobre a série. E aí eu esperei um pouquinho mais e eu tive um painel com Timothée Chalamet. Então, eu até esqueci aqui, eles deram umas bolinhas lá pra gente, né, no momento. É bem interessante quando eles fazem essas questões nas ativações, né? Mas foi um painel do Timothée Chalamet falando um pouco sobre Marty Supreme. Eles passaram uma cena também dele com o Tyler, the Creator, numa cena do filme lá em que eles estão recolhendo dinheiro e chegam uns caras com um caminhão pra brigar com o Marty por causa de alguma coisa que ele fez. E eu acho a experiência assim do Thunder bem legal. Não é uma experiência indispensável, eu diria. Eu acho que se você quiser ir muito pra ver alguma coisa, por exemplo, o Demolidor eu queria muito ver. Só que na hora eu tava lá na fila de Supergirl. Então. E eu também não sei se rolou alguma coisa de Demolidor lá no Thunder. Mas sei lá, teve pessoal que foi ver alguma coisa de Percy Jackson e tudo mais. Eu acho que se você tá muito interessado em algum tema, se você quiser cobrir algum tema, vale a pena você ir. Mas não é uma experiência tão indispensável. Eu acho que uma parte da CCXP que as pessoas têm que ter uma ideia mais ampla é que você tem que se planejar muito. Você tem que ser, meu amigo, você tem que ser Batman em tudo que você vai fazer. Então você calcula tudo certinho, você pensa, calcula também o seu financeiro, né? Porque tem muita coisa lá dentro, as coisas às vezes acabam sendo bem caras. Um pedaço de pizza era R$45 lá dentro, então é interessante que você tenha um cálculo e você tenha uma margem para fazer isso. Mas calcular não só dinheiro, calcula seu tempo, calcula o quanto você está disposto a ficar numa fila para ver alguma coisa. Supergirl, por exemplo, eu fiquei muito tempo na fila, mas era algo que para mim era indispensável, porque a gente tem que fazer o conteúdo sobre o filme, a gente tem que falar sobre Supergirl. Aranha Noir também é alguma coisa que eu tenho interesse, é algo que eu gosto bastante, é algo que até para trazer aqui pro canal seria legal. Então tenta investir assim em coisas que você acha que seja mais interessante para você acompanhar de fato ali no momento. E agora eu vou para a parte que talvez seja mais legal, mas talvez não seja mais importante, que é a parte de tudo que eu comprei ou ganhei lá no evento. E aí eu vou mostrando para vocês durante esse vídeo. Para começar, eu na saída do painel de Marty Supreme eu respondi um questionário lá, né, que o pessoal tava fazendo sobre a presença da Diamond Films. E aí eu recebi isso aqui. Eles estavam dando alguns pins, alguns bottoms. E aí, no caso aqui foi um pinzinho da CCXP. Bem legal, tá? Bem bacaninha. É uma referência ao filme Alien. Então... Alien não, ET o extraterrestre. Um stand barra loja que eu passei foi do Mercado Livre. E assim, na hora que eu cheguei, a moça já tava no megafone falando: olha, vai ter desconto, 3 camisetas por tal preço. Eu acho que 3 camisetas por 120. E aí eu realmente tive que fazer uma comprinha lá, tive que dar uma passada lá. E eu peguei algumas coisas que me interessaram. Então tem aqui uma camiseta do Xbox. Apesar de tudo que a Xbox está fazendo atualmente com a gente aqui no Brasil não ser a coisa mais legal do mundo, aqui no Brasil eu tô sendo simpático, né? Apesar de tudo que a Xbox está fazendo no mundo não ser algo legal, eu ainda tenho algum apreço pela marca. Então eu acho que é legal ter uma coisinha deles pra representar. Eu nunca tive nada de Xbox sem ser o videogame e os jogos. E aí, uma outra coisa que eu peguei foi uma camiseta do Homem-Aranha. Tô traindo o movimento decenalta, mas uma camisetinha do Homem-Aranha do PlayStation 4. Aqui o grandioso Spider-Man 2. E aí, pra não dizer que eu tô traindo tanto assim o movimento decenalta, tá? Eu comprei mais uma coisa lá na Mercado Livre pra fechar esses R$120, que foi essa camisetinha aqui do Superman. Lindaça, atrás dela não tem nada, mas com ele aqui, um Take Me Home, que eu achei muito bonita. Na hora que eu vi uma moça passando com isso aqui na mão, eu falei: moça, meio que eu preciso de uma camiseta dessa. Tem uma outra coisa que eu ganhei no Mercado Livre, mas eu vou mostrar um pouco mais pra frente, porque também é um trabalho. Tava rolando lá também o stand da Piticas, né? E aí eles estavam dando algumas sacolas grampeadas por 50... vendendo algumas sacolas grampeadas, fechadas, por R$50. E aí vinham itens sortidos de qualquer coisa do tipo que eles fizeram já. E a minha irmã comprou algumas. Então, na hora que ela comprou, assim, a primeira que ela abriu já brilhou os meus olhos, porque veio pra cá uma camiseta do Galactus, meus amigos. Então, é o Galactus dos quadrinhos, né? Aqui em cima no negócio tá dizendo que é do filme, do First Steps. Mas pra mim importa muito mais que ele tá no design mega Jack Kirby, mega quadrinesco. E uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que eu acho que vale a pena trazer, é que eu senti muita falta de Marvel esse ano, tá? Parece que eu tô jogando contra o meu próprio time, né? Mas eu acho que era muito interessante você ver nesses eventos e tudo mais, como que a Marvel tinha um peso pra galera. Então eu não sei se é um pouco dessa ressaca do MCU, eu não sei se é um pouco desse peso do pessoal tá meio cansado de alguma coisa com a Marvel, mas eu acho que faltou bastante coisa de Marvel.
A presença de pessoas com coisa do Quarteto Fantástico foi muito tímida. A presença de pessoas com alguma coisa sobre o Doutor Destino também foi muito tímida. Eu não sei se eles estão guardando pro ano que vem, mas, por exemplo, a FanLab tinha uma camiseta muito bonita do Doutor Destino. Tava preenchendo o varal. Mas eu não sei se eles também estavam repondo, né? Sei lá, eu acho que a Marvel em si tava muito tímida. Mas em contraponto, enquanto alguns choram, eu vou ter que sorrir porque eu vi mais coisa de Superman do que de Batman. Pela primeira vez em um evento, assim, uma Comic Con, em algum lugar, em algum ambiente que tem bastante dessas coisas nerds, eu vi mais Superman, eu vi mais S no peito do pessoal do que morcego ou de coisas de Batman. Então, não que eu fique feliz de ter pouco Batman, até porque não tinha pouco Batman, mas assim, eu tô falando de uma proporção. Mas eu gostei bastante de ver que realmente o Superman tá caindo no gosto do pessoal de novo, cara. Então, era boneco, era quadrinho, era muita coisinha do Superman que tava ali solta pelo ambiente. E muitas pessoas com camiseta, e muitas pessoas falando sobre o Superman. Então eu fiquei muito feliz. Sinceramente, de coração, foi algo que... É algo que empolga, sabe? Você vê que o Superman, de certa forma, até um pouco impulsionado pelo filme, um pouco não, bem impulsionado pelo filme, ele tá voltando a ser um grande destaque pro pessoal. E, sei lá, eu gosto muito disso. Fechando esse alt tab gigantesco que eu fiz, vamos lá. Continuando na Piticas, isso aqui eu vi, de longe, eu não sabia o que era, minha irmã me mostrou, e eu fiquei muito feliz de ver, que é uma camisetinha do Grogu, rapaz. Uma camisetinha de Star Wars, que tem aqui o Grogu, né? Eu sei que tem muita gente que tem suas restrições com o Grogu. Eu também acho que às vezes ele é uma muleta narrativa em Star Wars, mas na hora que tu vê uma camiseta com esse Zezinho aqui na frente e com isso aqui atrás, pô, não tem como. Eu fui facilmente ganhado por essa camiseta. Ainda na Piticas, vamos falar sobre algo que a gente falou bastante esse ano aqui, que foi pacificador. Eu considerei muito se eu comprava ou não essa camiseta, mas no final eu acabei comprando porque ela tá muito foda. Então aqui à frente dela você tem, né, o capacete e tudo mais. E atrás você tem essa imagem como se fosse quase que uma banda de rock ou algum álbum, algum single do Christopher Smith, com o escrito pacificador em cima, ele com o Eagle. Cara, eu achei muito bonito, eu achei essa estética imprimida nesse pôster, né? Esse é um pôster que virou uma camiseta. Eu achei muito bonito. A FanLab tinha alguma das minhas coisas favoritas do evento, tá? Tinha uma de Star Wars que era a Millennium Falcon, assim, voando, e eram há muito tempo em uma galáxia muito, muito piu-piu. E aí eram as onomatopeias, né? Os sons. E a Millennium Falcon tinha um bordado embaixo falando sobre o filme, a ficha técnica. Lindo, 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 lindo de ver. Eu acho que a FanLab, assim, tem um preço mais elevado, de fato, mas eles têm alguns dos melhores materiais lá do evento, sinceramente, assim. E até, assim, questão de vestuário como um todo, de super-heróis. E aí eu comprei essa aqui do Superman. Vou colocar um pouco mais perto. Não sei se dá pra ver, mas tá escrito Superman, Rise to the Top, nascido kryptoniano e criado na Terra. E as costas da camiseta é simplesmente essa ilustra absurda do azulão aqui num cenário espacial e tudo mais. E aí o escrito falando que não é a capa que faz ele ser o Superman. Cara, muito, muito legal, sinceramente. Foi um dos materiais relacionados ao azulão que eu mais gostei na feira como um todo. Maneiríssimo mesmo. Na loja da DC, na loja oficial da Warner, eu fiz algumas comprinhas de outras coisas e tudo mais, que acabaram virando presente, né? Mas, se alguém ainda tinha dúvidas que o Superman do Jerry Siegel e do Joe Shuster ia se tornar o Looney Tunes é foda. O Mickey, o Pernalonga da DC, tinha essa camisetaça aqui, maravilhosa, com essa imagem. Eu acho que ela é uma camiseta muito simples, mas também que diz muita coisa. Eu acho muito maneiro, assim, toda essa imagem do Superman. Eu acho maneiro quando eles tentam apostar por esse lado mais minimalista. E eu acho que ficou muito bem executado nessa camiseta. E aí também é óbvio, a gente teve lá esse pin aqui com o Superman. Então, como eu tô falando, eles estão realmente transformando isso aqui na cara da DC. E falar pra vocês, eu acho que eu devo ter umas 10 canecas de Superman aqui em casa, espalhadas. Mas eu tive que comprar mais uma, porque é justamente esse negócio, essa imagem aqui, o símbolo da DC atrás. É basicamente essa imagem transformada em caneca, e eu achei maneiríssimo. Partindo para presentes, assim, eu achei a coisa mais legal desse evento como um todo. Pra mim, não foi nem algo que eu comprei pra mim, foi um presente que eu recebi.
do meu cunhado e da minha irmã. E aí, de novo, eu agradeço a eles muito por terem topado participar disso, por terem ajudado a produzir conteúdo lá. E por terem me dado simplesmente, meu amigo, o set de Lego do Homem-Aranha 2, que tem aqui o Homem-Aranha parando o trem no meio da cidade. E aí tem o Dr. Octopus aqui em cima. E tem, porra, a Tia May e o JJ Jameson do lado. Cara, isso aqui, pra mim, essa é a cena que define heroísmo na Marvel, define heroísmo como um todo, define, sabe, tudo que eu mais gosto em super-heróis é o que o filho da puta do Sam Raimi colocou nessa cena. E pra mim é uma parada muito legal ter um representante disso aqui, né? We won't tell nobody. Então, o stand da Lego tava muito legal também, mas, cara, pra mim isso aqui foi algo que brilha os olhos na hora de falar. Olha que bonitinho ele aqui. Cara, isso aqui realmente foi algo diferenciado pra mim. É algo que eu vou guardar com muito carinho e que vai virar cenário aqui, hein? Então, vocês fiquem tranquilos que vamos ter um pouquinho de Homem-Aranha aqui também. Galera que é mais fã da Marvel, tamo junto. E aí, um outro presente fodástico também que eu ganhei deles foi isso aqui. Esse box do Batman com o Ozob, que tinha saído ano passado. Apesar de eu ser muito fã de Jovem Nerd e tudo mais, de todo o ecossistema que a gente tem ali, do Azaghal, do Alexandre, na época, assim, eu não me brilhou os olhos pra comprar, só que ele caiu numa mega promo do Mercado Livre, né, na loja, então, tipo assim, acho que de seus R$300, 200 e pouco, e eles encontraram isso aqui por R$100, e aí eu acabei ficando, e aí, eu vou falar pra vocês que, assim, de primeira eu achei que era só a camiseta, e só algumas coisinhas, mas, cara, vem muita coisa nesse box. Começando aqui por um cordão que tem aqui na ponta. Isso aqui é só ilustrativo, né? Mas um cartão de staff das indústrias Wayne. E aqui você tem Ozob e a ilustra absurda que a gente tem aqui, norteando todo esse material. Cara, é nítido que foi pensado realmente como um produto bem premium. É uma parada bem... E inclusive aí, a sorte de ter achado por um preço acessível, né? A ilustra é do Gabriel Fonseca. E é feito totalmente com uma parceria, né? Então é uma parceria do Jovem Nerd, o Jovem Nerd como um todo, com a DC e, né, a marca Batman. Aqui a etiqueta, não sei se vocês conseguem ver, dentro são adesivos. Então você tem a camiseta com uma etiqueta de adesivos. E aqui é basicamente um rascunho do Batman com uma cara de poucos amigos e o Ozob tá sorrindo? Tá com a expressão meio ambígua. Vamos dizer assim. E aí, ó, o lance que eu falei de ser uma experiência premium, pô, o papel que veio aqui, né? Cara, totalmente ilustrado. É um papel que provavelmente você vai pegar, você vai tirar, você vai jogar fora. Eu não sei, eu provavelmente não vou fazer isso. Mas o carinho que tem aqui é realmente muito legal de você ver. E aí você percebe como ele é uma caixa que, conforme você vai abrindo, ele vai contando uma história pra você, né? Então você tem várias coisas do Ozob, do Batman. Você tem aqui esses pins. Então a gente tem o símbolo do Batman do Rebirth e a granada, né, característica que fica no nariz do Ozob. E além disso, você tem, pô, como se fosse uma pastinha de documentos. Aqui, ó, seladinha e tal. Também uma ilustra da hora aqui por fora. E aí aqui dentro tem uma papelaria, pô, de coisas pra você simplesmente colecionar. Pra galera que é adepta da arte de stickers, a gente tem aqui alguns stickers, né? Do Ozob com o morcegão. O morcegão dando aquela pesada no meio da tela. Um sticker brilhante aqui da granada. Um sticker do Batman, aqui nas suas características gárgulas de Gotham. E um sticker do morcegão do peito. Então aqui tem, né? Um bataranguezinho. Um batarangue não, né? Um símbolozinho do morcego. E aí, cara, vem alguns cards. Então você tem aqui eles numerados, então são 4 cards. Deixa eu colocar eles aqui em sequência para mostrar para vocês. Então você tem aqui 4 cards também, com ilustras. E atrás algumas coisinhas, né? Algumas características sobre o projeto, o desenvolvimento das artes. E sobre o que são, né? O que são o Ozob e o Batman. Então, se você ainda não conhece o Batman, se você ainda não é um sobrevivente da internet e não conhece o Ozob,
você pode se informar um pouquinho aqui, mas eu acho que é bem legal você ir acompanhar também os podcasts. E cara, marca a página a rodo. Então você tem aqui de um primeiro esboço, né? Primeiro esboço de ambos. Então, do morcegão também tá aqui. Aqui atrás também, ó. Você tem a versão colorida deles. Então aqui, ó. Morcegão e o Ozob. E finalizado o Ozob e o tal do Bruce Wayne. Tudo aí pintadinho. E como se não fosse o bastante, né? Também tem um pôster aqui com as imagens, com a imagem da Ilustra que a gente tem ali. Também um pôster muito bem feito, muito bem, assim, realizado mesmo. Questão de desenho, questão de diagramação, tudo muito legal, muito interessante, que eu pretendo até colocar aqui nas paredes. Realmente esse ano eu fui bem munido de presentes. E aí, finalizando, só pra vocês não falarem que eu não leio quadrinhos, tá? Temos aqui algumas coisas que eu comprei. Primeiro, eu fui numa lojinha que tinha lá no final da feira. No segundo dia eu não gastei quase nada. Eu vi que isso aqui tava tipo assim, um quadrinho por R$10. E aí eu comprei algumas coisinhas, né? Então eu comprei aqui um conto de Batman de 1997, que é Coma. Então temos aí um conto de Batman, Coma. E aí dentro, se você for reparar, olha que maneiro isso aqui, velho. Tem uma chamadinha pro Reino da Manhã. Tem uma chamadinha de Batman e Robin aqui dentro. Não sei se dá pra ver. Cara, muito legal. É assim, é um tipo de coisa que talvez a saga do clone aqui dentro, olha. Absurdo, absurdo. Eu sei que assim, é uma compra que no meio eu quase me arrependi. Esse e o próximo. Mas também, em partes, eu quero resgatar um pouco essa questão de como que era a experiência de leitura do leitor brasileiro no passado, né? Então a gente tem muita coisa digital hoje para ler, a gente tem um acesso muito grande, a gente tem as publicações da Panini, mas eu sempre também tenho um pouco desse interesse de ver como que era pro pessoal antigamente. Qual que era a brisa de você abrir aqui e ver Super-Homem e Superboy, sabe? Qual que era a sensação? Aqui um anúnciozinho de época e tal. Então isso aqui é muito mais uma compra antropológica, por assim dizer, do que uma compra que eu fiz porque eu quero muito acompanhar Batman Coma no formato da época. Se vocês forem perceber aqui, aqui no outro de baixo não tem, mas ó, Editora Abril Jovem, Editora Abril publicando Batman. Isso aqui realmente a gente tá falando de um outro momento da nossa história. E aqui nós temos uma edição, tá com preço de Portugal, mas eu não sei exatamente se veio de lá, que é Liga da Justiça, Sociedade da Justiça e Reino do Amanhã aqui, toda essa fusão. Eu admito, eu fui rato, porque eu comprei pensando muito na questão da capa, porque é uma arte muito clássica, eu queria ter um formato clássico com uma arte clássica. E aqui dentro a gente já tem toda aquela questão da Sociedade da Justiça, da Liga da Justiça. Se vocês forem ver a capa, tem o Senhor Incrível, tem o Jay Garrick sendo chamado de Joel Ciccone. Então entra um pouco nessa questão que eu tô falando pra vocês de realmente, cara, acompanhar algo diferente, acompanhar algo que a gente pode muito bem ler digital, mas ter um pouco dessa experiência da época, ter a experiência de ter uma publicação antiga, uma publicação que já tem história. E que uma coisa que eu preciso falar também é que apesar de ser um quadrinho de um outro momento, um quadrinho que provavelmente já foi lido, cara, tá muito bem conservado. Então, eu não sei onde é que vai ficar na minha estante. Eu sabia que tinha esse momento aqui no quadrinho. Olha só. Toda essa sequência com o Superman do Reino da Manhã, o Superman clássico, caindo na pancada no meio da cidade com o Hércules. E é realmente uma questão de recuperar essa experiência. Panini Brasil, então realmente era uma edição brasileira. Só que esse aqui é um pouco mais recente, né? 2009. É aqui, ó. Uma chamada para um próximo negócio. Maneiro demais, tá? Eu gosto de ter essas experiências de quadrinhos clássicos. E aí eu passei na minha queridíssima Panini, que tinha ali algumas coisinhas bem legais também. Que foi onde eu acho que eu gastei mais, porque eu também comprei alguns presentes de Demolidor. E aí eu ganhei 2 adesivos da Panini. Mas eu posso dizer pra vocês que minhas compras foram muito Superman-cêntricas. Então, tudo que eu comprei ali na Panini foi bem focado em Superman. Eu olhei outros quadrinhos de heróis, eu olhei Capitão América, novíssimo Capitão América, né, do Sam Wilson e tal.
Mas no final eu acabei ficando bastante com coisa do Superman, porque tinha bastante coisa do Superman e bastante coisa muito legal com um preço interessante. Pra começar, primeira edição do Absolute Superman, tá? Maneiríssimo. E com essa capa variante, capa por Chico. Então, é a capa variante do evento. Eu não sei se rolou uma questão de autógrafo e tudo mais. Não cheguei muito atrás, inclusive pecado meu. Mas eu gostei demais dessa versão variante dessa capa e é isso. Superman, olho por olho, ou o que há de errado com verdade e justiça e um amanhã melhor. E um futuro melhor, né? Cara, massa, viu? Eu queria muito uma edição física disso aqui. Claro, tem o desenho Superman contra Elite, tem milhares de scans, mas eu queria muito uma edição realmente para ter em mãos e ler e ter toda essa experiência com esse quadrinho. Vocês também têm essa brisa, às vezes, de você ter um quadrinho que você já leu, mas você quer ter muito uma edição física? É algo que acontece com recorrência comigo. Talvez eu seja realmente um verme de coleção. E aí, pensando por esse lado, talvez eu devesse melhorar como pessoa, mas sei lá. Wolverine, meu personagem favorito da Marvel aqui. Comprei, Duro de Matar. História aqui do Warren Ellis, com o nosso queridíssimo Lenny Francis Yu na arte. E... cara, talvez eu traga mais alguma coisinha de Wolverine. A gente tava pensando em alguns conteúdos de Wolverine aqui pro canal. Mas vamos ver como é que sai. E aí, fechando as minhas compras de quadrinho e compras no geral. Não sei se tem mais alguma coisa perdida por aqui. Eu comprei Superman, O Mundo. Só que não é a edição comum que tem a capa do... esqueci de quem é a capa. Mas que tem o Superman naquela pose altiva de herói e tudo mais. Eu comprei a capa variante do brasileiro Jefferson Costa, que eu achei sinceramente linda. Eu acho uma capa muito simpática. Gosto muito também do Superman posudo, na pose de herói e tudo mais, mas eu acho que essa capa aqui, ela tem uma imagem tão singela que, sei lá, me deu muita vontade de comprar mesmo. Também não corri atrás de tentar um autógrafo, pecado da minha parte, mas eu achei muito legal. Sinceramente é uma publicação que eu achei bem bacana e que eu tô pensando em trazer alguma coisinha aqui pro canal. E foi isso, galera. Passando essa parte de compras e tudo mais, no geral, o que eu posso dizer pra vocês é que a minha experiência na CCXP foi bem positiva, foi bem legal. Eu acredito que todo ano que você vai estar aprendendo alguma coisa nova. Então, assim, uma coisa que eu digo sempre pro pessoal é não desanima na sua primeira experiência se sua experiência não foi boa. Pensa, vê um pouco mais direitinho, vê se tem algum artista que realmente te empolga de estar lá. Leva seus materiais se você quiser um autógrafo, leva seu material para ter um autógrafo. E assim, vai realmente pensando muito em cada passo que você dá. É importante que você pense muito em cada passo que você dá, como que você vai calcular seu horário, como que você vai fazer todas as coisas lá dentro, porque é um evento muito popular, é um evento que vai encher, invariavelmente vai encher, vai confortável também, se você vai ficar numa fila, se você vai andar muito. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é ir muito confortável, pra você não ter prejuízo no final do dia. Tanto que nesses dias que eu fui, eu tava com um tênis que eu usei até na corrida do Superman. E ele é um tênis muito confortável, ele é um tênis muito leve, ele é um tênis, assim, bota no pé, parece que é papel. E ele funcionou perfeitamente pra mim. Até porque ninguém pisou no meu pé lá no evento e tudo mais. Então, essa questão de você ter um tênis leve, uma roupa leve, é muito importante pra você realmente melhorar ao máximo sua experiência, sabe? Leva uma comida pra você ter lá durante o evento, leva um snack, alguma coisinha, uma água. É muito importante você levar uma água. Porque eu acho que são pequenas coisinhas que você vai colocando ali no seu cronograma, colocando na sua forma de encarar o evento, que você consegue ter uma experiência melhor. Tem muitos pontos de melhoria, sinceramente, eu acho que as filas é um ponto assim, gigantesco de melhoria. Questão de agendamentos também é algo que tem que ter uma melhoria severa. Mas se você for pensando em cada passo que você vai dar, eu acho que a sua experiência vai acabar sendo bem melhor do que de alguém que vai só na loucura. Ano passado eu fui na loucura, esse ano eu fui pensando em cada passo que eu dava, e eu posso garantir pra vocês que esse ano foi muito mais confortável. Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram dessas coisas aqui que eu peguei do evento? Qual que foi a sua preferida? E, sei lá, se você já foi na Comic Con, como que foi sua experiência? Como que você aprimorou sua experiência lá no evento? Conta aqui pra gente ficar sabendo. E não se esquece de seguir a Fortaleza da Solidão nas redes sociais também, porque você vai estar ajudando bastante a gente a seguir produzindo esses conteúdos, não só de eventos, mas também de coisas como isso aqui, que eventualmente vai sair um videozinho sobre, e vamos pra cima. Valeu, galera, até a próxima.